elaboração desse evento se faz seguindo os múltiplos caminhos que as ideias, as elaborações percorrem quando começa a se funcionar em rede. Uma das grandes experiências que eu acho que o funcionamento em rede promove é de tornar complexamente simples as coisas a serem feitas. Então, esta nossa reunião, ela é a confluência de várias iniciativas e de várias necessidades. Então, o poder público, a sociedade civil organizada através do terceiro setor e os cidadãos se organizam nesta iniciativa de grande potência e de grande novidade, que é a autoformação de Pinheiros. O que se produz nesses encontros assim, é de grande ativação. Isso é de verdade a rede em ação. Então, assim, uma coisa bacana é que hoje nós temos rede em ação, produzindo alguma coisa bastante interessante, que é um conhecimento que possa sustentar, nutrir, potenciar um movimento de saída, de ocupação de território. E para isso nós convidamos duas iniciativas, ou dois movimentos do nosso território para que nos instigassem com as suas práticas. Convidamos o Boa Praça, que vem representado na pessoa da Cecília, e convidamos a Luciana, que é da Escola de Enfermagem, e desenvolve um trabalho junto ao Pampeira, a UBS. Teremos dois debatedores, o Pablo Ibanes, que é geógrafo, pesquisador, doutor da Faculdade de Saúde Pública, e o Nabil Bonduque, conhecido de todos, urbanista. Essas duas pessoas trarão as suas especialidades no sentido da complexização do nosso processo de elaboração e de gestão. Bom, para começar, né, o primeiro momento, que seria, né, o Quem Somos, moradores em torno de 3 praças, né, o nosso foco ele é bem específico na praça, né, no nosso quintal coletivo, ou nesse espaço físico, né? E aí o processo do movimento Boa Praça começou bem focado nisso, né? Nesse espaço, nessa ocupação desse espaço. Acontece que nesse processo, né, a gente começou a entender que para se ocupar a praça de forma efetiva, né, de forma permanente, a gente precisava fazer com que a praça fosse aquilo a que se veio, né? A gente foi à origem da praça, eu coloquei aqui embaixo, né? Que é a origem é o ágora, o fórum, né? Que é o lugar por excelência da discussão e do debate de ideias entre os cidadãos. Então, nesse contexto, né? Para que a praça aconteça de verdade como um espaço de debate, né, você precisa de pessoas que queiram debater, que queiram trocar, que queiram se juntar, né? E aí, nesse contexto, a gente precisou sair da praça, né, e buscar essas pessoas, né? E a gente foi descobrir um contexto totalmente desarticulado, né, de pessoas muitas vezes fechadas, né, dentro dos seus muros, né, que, além de tudo, não tinham nem interesse nesse assunto, né? Não era nenhuma demanda. Então, começou-se a ter... O nosso processo começou a ter mesmo 2 focos, né? O foco da praça, para manter esse lugar vivo, né? Enquanto espaço de encontro, de discussão, de debate, mas com foco também na vida comunitária, enquanto um processo de fortalecimento local, de entendimento comunitário, até para que as pessoas se estruturassem para o uso desse espaço coletivo. Bom, esse aqui é o nosso território geográfico, né? Então, aqui tem a Heitor Penteado, a Céu Corá, aquela que está em amarelo. Aí as praças, né? Em cima da Céu Corá tem a Praça Amadeu Decome, aqui embaixo tem a Praça François Bélanger e ali do lado tem a Praça Paulo Schezzari. Eu vou contar aqui rapidamente quais são as linhas, né, de ações que foram se seguindo. Então, o primeiro momento foi
demarcação do espaço geográfico, depois o reconhecimento dos espaços locais compartilhados no cotidiano, além das praças, né, e as praças, o entendimento sobre as demandas, identificação dos ativos locais, avaliação urbanística, olhar sobre as redes locais. Isso tudo está em processo, né? Ele acontece, mas ele vai continuar acontecendo sempre, né? Aqui eu pulei uma linha, porque aí eu coloquei aqui embaixo um processo que são as indagações que vão ser contempladas num projeto que a gente acabou de conseguir um financiamento. Então, a gente está por conseguir essas informações, que é o resgate da história, trajetória e significados locais, percepção de comunidade, expectativas de convivência e atuação no bairro, demandas de produtos e serviços, ativos produtivos e potenciais consumidores e construção do mapa de ativos locais. Eu coloquei uma foto, né, já de um processo que vem acontecendo dentro das praças, né, um pouco das atividades que a gente vem fazendo. Aqui também, né, a nossa ação de intervenção no espaço, né, as mudanças efetivamente físicas no nosso processo. No momento que a gente conseguir consolidar, né, essa articulação comunidade-praça, né, que a praça vire realmente esse espaço de conexão comunitária e que exista de verdade uma comunidade ali, né? Então, a gente acredita que isso vai se ampliando, que esse círculo nosso, né, que tem um tamanho, ele vai ter outro tamanho no futuro, né? Ele vai se expandir. Dentro, então, da área da saúde mental, como eu já comecei disparando, né, a gente sabe, né, que os nossos usuários dos serviços, historicamente, o espaço ocupado por eles não era esse, né, desse território, né, da cidade, né, do livre trânsito. A gente sabe que eles estiveram em algum lugar muito emblemático, né, que foram os hospícios, os hospitais psiquiátricos. Então, desde que a gente vem olhando, né, o mote é justamente esse, da inclusão social, de fazer com que essas pessoas tenham uma ocupação, né, cidadã desse espaço. A gente entendeu que entrar nesse território, né, e especialmente pela porta de entrada, que é a Unidade Básica de Saúde, que é hoje dentro da nossa Política Nacional de Saúde, vamos dizer assim, um dos grandes braços dessa rede de atenção, seria um lugar legal, né, vamos pensar assim, de começar essa conversa. Daí a gente vai começando a olhar do campo da nossa pesquisa, assim, existem múltiplos modos de existir e de produção de subjetividade circulando, né, que às vezes dentro de uma certa linha fixa a gente não consegue apreender. Porque nós estamos olhando do lado de qual campo? O lado do usuário, né? Fazendo que o ensino centre, né, numa dimensão de que o aluno possa olhar o usuário, as suas necessidades, né? Então, é nessa circularidade, nesses atravessamentos que a gente vai construindo um pouco essa ideia do território. E faz muita diferença quando os nossos alunos têm uma experiência como essa, dentro do serviço, com os trabalhadores, com a comunidade, e isso reflete não só no seu saber específico de uma certa disciplina, mas é uma construção de pessoas, né, de cidadania também, porque ele mora num certo lugar, convive com uma certa família, né? Então, quer dizer, não estamos falando de um discurso meramente profissional, né? A gente está falando de pessoas, né, de uma formação mais ampliada. Como urbanista, né, tenho discutido muito problema, dois problemas que são muito fortes na nossa sociedade contemporânea, urbana. Uma que é a perda do espaço público, né? A perda do espaço público de maneira geral, porque o espaço público ele tem se desertificado, ou seja, ele tem ficado, as pessoas não têm parado, não andam na rua, não vão para as praças, não, né? E isso tem várias razões para isso acontecer, né? Uma delas é a segurança, mas a segurança não explica tudo. Na verdade, quanto menos as pessoas usam o espaço público, maior a insegurança. O importante é a questão da segregação social, né? Quer dizer, a questão das pessoas não quererem ter contato com outras classes sociais, e o espaço público por ser público, portanto, por ser aberto,
né, para todos, ele, de alguma maneira, ele não tem como segregar esse espaço. E aí eu queria falar mais duas coisas importantes. A segunda coisa é a necessidade da integração progressiva dessas políticas desses equipamentos públicos. Porque também houve uma tendência de segmentar os equipamentos públicos. Tem o equipamento da escola, tem o equipamento de cultura, tem o equipamento de saúde, tem o equipamento de lazer, esporte, tá certo? E eles, muitas vezes, na verdade, você está falando das mesmas pessoas, né? As mesmas pessoas estão nos mesmos, então, iriam em tese nesses vários lugares. A ideia que seria a ideia mais interessante, que é a gente poder ter a praça de uso coletivo com os equipamentos no seu entorno, né? Seria a ideia exata de uma praça de equipamentos, quer dizer, a praça pública, os equipamentos no seu entorno e a possibilidade de integração, inter-relação entre eles. Então, essa é a segunda coisa que eu queria falar. A terceira coisa que eu vou falar, para não me estender muito, tem a ver com as escalas de gestão da cidade. E de informação, e de organização também da comunidade. Eu acho que o plano de bairro é uma necessidade aqui na nossa região para poder pensar a questão do espaço público, para pensar a questão dos equipamentos, para pensar que futuro que a gente quer para o bairro, né? Que a prefeitura, infelizmente, não levou adiante, né? os planos de bairro. E é uma discussão que necessariamente passa pela questão do território, de uma leitura do território, das necessidades do território, do que se espera para o futuro. E, sem dúvida, eu acho que essa articulação e esse reconhecimento territorial que está sendo feito e que está sendo trabalhado aqui pelo grupo da autoformação, ele é muito importante para poder preparar esse processo, que tem que ser, de alguma maneira, a participação da sociedade é fundamental. Mas hoje não dá para pensar planejamento sem participação da sociedade. Milton Santos, acho que tem uma coisa muito interessante e que às vezes é um pouco negligenciada nas análises da teoria dele, que é a questão do conceito de lugar, né? O projeto de vocês acaba trabalhando muito com essa ideia de horizontalidade, né? Ou seja, de relações que se estabelecem a partir da ligação, do convívio, daquilo que o cotidiano proporciona. Tá? Então, que pode vir a ter uma institucionalidade, etc. e tal, mas que nasce um pouco da espontaneidade, né? Daquilo que é o convívio cotidiano. E esse conceito que eu acho muito interessante dele é porque ele também vai trabalhar um pouco uma ideia de alguma forma, uma contra-racionalidade à questão hegemônica do capitalismo, etc. e tal, que seria uma coisa um pouco mais, não vem ao caso trabalhar aqui, mas dessa contra-hegemonia, que seria exatamente uma desaceleração, né? Inclusive é um conceito que o próprio professor usa, né? De aceleração contemporânea. Né? Então, essa desaceleração do cotidiano, que todos esses movimentos acabam por gerar uma desaceleração, você passar a conviver, passar a utilizar um espaço público, etc. e tal, passa um pouco por essa desaceleração do cotidiano.